Eu fiz um procedimento dentário e a partir dali não parei de inchar de forma espontânea. Será que desenvolveu alguma alergia ao anestésico? Olha, essa questão de alergia ao anestésico, a gente sabe que a grande maior parte, praticamente 90% das supostas alergias a anestésico não são alergias verdadeiras, ou sim as síndromes vasovagais, né? Ou psicossomáticas, né? O paciente muitas das vezes fica nervoso, aí você tem um aumento da pressão arterial, com uma diminuição da frequência cardíaca e também você acaba tendo sudorese, a pessoa fica ansiosa e de certa forma pode aumentar a sua frequência respiratória e aumentando a frequência respiratória acaba captando muito oxigênio e a captação demasiada de oxigênio não é bom, que leva o paciente ao desmaio. Não que ele venha a morrer, mas ele desmaia, porque você acaba não havendo um equilíbrio entre oxigênio e gás carbônico. Então, tive alergia porque desmaiei, minha pressão aumentou. Não é. A anafilaxia é justamente ao contrário, né? A pessoa pode até desmaiar por causa da falência vascular que o paciente tem, né? Mas aí outros sintomas vão aparecer, como urticária gigante, como tosse, como falta de ar, eventualmente pode dar edema de glote, pode dar edema de face, pode dar chamadas urticas, ou aparecimento de urticárias com vermelhidão pelo corpo, tudo isso. Uma diminuição da frequência, uma diminuição da pressão arterial com aumento da frequência cardíaca, ou seja, é um quadro bem característico. Então, 10% das supostas alergias a anestésico, somente 10% é que são realmente anafiláticas. 90% não são respostas vasovagais. Mas o interessante aqui é que você tem um sinal, né? Você tem um edema. E que não parou de dar, mesmo você não fazendo uso do anestésico. Tá? Esse espaço aqui não é um espaço para eu dizer se você tem A ou B, ou para eu firmar diagnóstico. Seria muita irresponsabilidade minha se eu quisesse colocar uma live no YouTube como uma consulta médica. A consulta médica ela precisa ser algo personalizado para o paciente, confidencial, né? Ou seja, há necessidade realmente de ter uma relação direta entre o médico e o paciente de forma exclusiva. E isso aqui não vai substituir, em hipótese nenhuma, uma consulta médica. Mas a gente pode, em termos de conhecimentos gerais, em termos de conversar um pouco, não que seja específico para você, pelo amor de Deus, não entenda isso como específico para você, mas que pode ser colocado na mesa do seu médico assistente. Você chega lá e coloca: olha, eu vi uma live que o médico disse que existe uma possibilidade do paciente, quando sofre um procedimento dentário, ele pode ser um fator de deflagração, um fator de gatilho para o aparecimento do angioedema hereditário. O angioedema hereditário é uma doença que pode ficar muito tempo sem se manifestar e tem alguns fatores de gatilho que justamente são os deflagradores do aparecimento do angioedema hereditário. E um deles é o procedimento dentário. Processos infecciosos, atividade física, uso de determinados remédios podem ser deflagradores do aparecimento do angioedema hereditário, porque às vezes aquele paciente, eu já mesmo peguei um paciente adulto com 25 anos, ele começou a inchar. Ele, durante a vida toda dele, ele não tinha nada, ele não apresentava edema, inchaço, não apresentava absolutamente nada. Com 25 anos, nós começamos a investigar, a gente começa sempre daquela forma, né? Angioedema com urticária, angioedema sem urticária. Apesar que eu tinha falado recentemente que a urticária crônica espontânea, 10% das urticárias crônicas espontâneas cursam com angioedema sem urticária. Mas a gente começa esse processo de investigação e depois a gente começa então a pedir exames complementares para tentar chegar no diagnóstico. E nesse caso desse paciente, nós chegamos a um diagnóstico de angioedema hereditário e iniciamos tapazol para ele como medida inicial e depois encaminhamos para um serviço especializado de angioedema hereditário. Ele hoje está bem, está fazendo o tratamento com o inibidor da cianosterase, né? Mas o que acontece? Pode ser sim, pode ser que um procedimento dentário seja o fator deflagrador do início de um angioedema hereditário para quem nunca teve, tá? E existe a possibilidade então de você estar desenvolvendo essa doença e é necessário você colocar isso na mesa do médico, né? Eu vi um vídeo que falava sobre essa possibilidade, o médico foi muito claro, ele não fez diagnóstico, hipótese nenhuma, mas ele falou: coloca na mesa do médico e pergunte a ele da possibilidade de ser um angioedema hereditário e certamente ele vai investigar, mas quem vai dar o parecer final, quem vai dar a martelada final, né, é o médico, seu médico assistente, que ele que é o mais importante nisso tudo, tá bom? Não eu, que aqui nós somente... O objetivo dessa live
não é substituir por uma consulta. O objetivo é criar ferramentas de entendimento para que vocês consigam identificar os chamados sinais de alarme. E através do momento que esses sinais de alarme eles aparecerem na mente de vocês, vocês buscarem um médico para um diagnóstico precoce, porque nós sabemos que quem faz diagnóstico precoce justamente consegue um tratamento eficaz e, na sua maior parte, consegue ter uma boa qualidade de vida. Tá? Então, fazendo uma analogia com o exame das mamas, quando a mulher vai fazer o autoexame das mamas e encontra um caroço na mama, porque não você criar ferramentas de entendimento intelectual, de conhecimentos gerais, da mesma forma como eu posso ter em engenharia, como eu posso ter em arquitetura, como eu posso ter no direito, né? Quantas ilegalidades são feitas, até na área médica, por sociedades médicas, por vários órgãos médicos aí, ilegalidades, coisas assim totalmente anticonstitucionais, contra as leis do país, E a gente consegue então, por quê? Porque nós buscamos um conhecimento eclético, e por aquele conhecimento eclético que nós temos, os sinais de alarme na nossa mente vêm, aí a gente vai para um especialista, ou seja, na área do direito. Aí nós consultamos um advogado, consultamos um jurista, consultamos um juiz, consultamos um desembargador e a gente, de certa forma, vê que todo aquele procedimento que há 30 anos tem sido submetido a toda uma classe de profissionais, eu estou falando aqui especificamente aos médicos, durante 30 anos. Aquilo ali é totalmente inconstitucional, ilegal, não tem amparo nenhum na Constituição, ou seja, é o início de um estado de exceção. É uma semente para um estado de exceção para que as mais diversas facetas de relações humanas aqui na sociedade, elas possam então ser administradas nesse modelo que começou com aquela sementinha e muitas das vezes o médico a sociedade médica está sendo um idiota útil nisso. Ou seja, abrindo o caminho para o aparecimento de um estado de exceção, para o aparecimento aqui quem está ouvindo isso aqui está me entendendo o que eu estou falando, para o aparecimento justamente de grandes corporações dominando o nosso Brasil. Ou seja, o povo não manda mais nada, o voto direto não manda mais nada, mas sim corporações de caráter privado dominando o Brasil e começando na área médica. A sementinha lá começando na área médica. Daqui a pouco a gente vai ter uma polícia dominada por uma associação, daqui a pouco você vai ter um exército dominado por uma associação contratando mercenários, ou seja, acabou a nossa soberania nacional. Nós vamos estar na mão de forma explícita de corporações. Tá? Então, eu falo isso para vocês e falo isso para mim também. As ferramentas de entendimento, o conhecimento eclético, a busca do conhecimento não é para você se autotratar. A busca do conhecimento é justamente para que você possa ter essas ferramentas de entendimento e, consequentemente, não deixarem ilegalidades, atrocidades, imoralidades serem feitas contra você e, no caso da medicina, que você possa, então, ter o sinal de alerta para você buscar logo o profissional qualificado, e esse profissional qualificado, de certa forma, poder fazer um diagnóstico preciso para o seu caso. Tá bom? Agradeço a sua pergunta, muito obrigado, excelente, desculpe ter me estendido aqui e ser contundente, mas a gente precisa lutar pelas nossas liberdades individuais, porque existe uma linha muito tênue entre a democracia e a ditadura, e eu sou um democrata, eu sou a favor das democracias. Democracia não é o padrão de governo mais adequado, mas a gente sabe que é o melhor de todos, que ainda não encontraram aquele melhor. Tá? A gente ir para uma ditadura, a grande maioria das vezes as ditaduras levam ao país a uma submissão horrorosa e a muito sofrimento, a grande maioria das vezes. Então, o menos ruim, certamente, é o modelo democrático. Tem seus erros, sim, mas é muito melhor nós vivemos num modelo democrático com seus erros do que nós vivemos numa ditadura. Tá bom? Um abraço, obrigado pela sua pergunta.